Trata-se do primado da ideologia. A forma seria apenas um suporte. Edgar Morin, ao contrário, em livros como o Cinema ou o Homem Imaginário, mostrou que existe uma reversibilidade, um vai e vem do sentido e uma reatualização da magia e do mito do imaginário. O imaginário e a mídia não são apenas a imposição de algo que vem de cima, um impacto ou uma relação, mas uma relação. O criador, mesmo na publicidade, na medida em que consegue sentir ou captar o que circula na sociedade. Ele precisa corresponder a uma atmosfera, perceber os vários níveis de realidade e recriar. O criador dá forma ao que existe nos espíritos e nos espaços, ao que está aí, ao que existe de maneira informal ou discorde. A literatura, a publicidade, o cinema lidam, por exemplo, com arquétipos. Isso significa que o criador deve estar em sintonia, dessintonizada com o objetivo. O arquétipo só existe porque se enraiza na existência social. Assim, uma visão esquemática, manipuladora, não dá conta do real, embora tenha uma parte de verdade. O criador, se tiver genialidade, implicará na capacidade de estar em sintonia com o espírito coletivo. Cineastas, publicitários, criadores e poetas são, a meu ver, os verdadeiros teóricos do imaginário. Tanto que lá no nosso grupo de pesquisa, nós não fazemos a separação entre os artistas e os teóricos. Nós devemos os poetas e os escritores como pensadores originais. Isso não é nada novo, até do Heidegger, chamado segundo Heidegger, pensar Rosa e pensar Hills, pensadores originais, pensadores da arte. Toda imagem conduz a perdão. Esse criador, esse cineasta, publicitário, são os teóricos do imaginário. Eles sabem que imaginar é melhor do que teorizar sobre a imaginação, porque sabem que a ação imaginante e imaginativa vai além do compreensível. Sabem que a aura ultrapassa e alimenta a obra. O poeta trata a imaginação e a poesia como mídia, ou como processo de passagem, esferas e canais. Como disse o poeta Gonçalves, abre aspas, a imaginação, a poesia e a fantasia são mídias, porque transportam o homem para estados suprarreais. São canais que irrigam a realidade, o pensamento e a ideia. Toda imagem conduz o homem para uma outra esfera. Eugênio Gonçalves, ao dizer que as obras de arte são mídias, atua como um profeta e um visionário. Abre aspas novamente para citar Gonçalves. Espero que amanhã se compreenda a obra de arte como efetiva comunicação. Fecha aspas. Ele entende que a busca da autonomia e do autoconhecimento, mediante a sensibilidade pensante da obra de arte, funcionam para o homem como essenciais para a vida. A obra de arte é meio de informação, comunicação, entendimento de realidade, mas também como meio de incomunicação, porque também omite, silencia, desinforma e complexifica o enigma do real. Como meio de comunicação, as obras de arte são fios de continuidade que unem tempos diversos, passado e presente, ideias, histórias, sentimentos e focos diversos. Montale propõe uma definição que é derivada de Tomás Cheva, que diz: a arte é um sonho feito na presença da razão. Costuma-se achar que a natureza da poesia e da arte não é dotada de reflexão midiática, ao passo que a grande variedade dos mídias ainda está longe de praticar um pensamento poético. Sabemos que grande parte do fazer poético visa interrogar sobre a natureza da própria atividade do poeta. O objeto misterioso da poesia deve ser o próprio assunto do poema. Para ele, o mistério universal e estético, o mistério universal e o mistério estético e poético se confundem. Heidegger diz que o estético, sobretudo a poesia, é a continuação do mistério. A distinção matéria e forma é quase por excelência o esquema conceitual de todas as teorias estéticas. A obra de arte é uma forma de revelação da verdade, revelação necessária
porque subentendendo-se por verdade legítima, profunda, obscurecida pela rotina, que deve ser buscada e descoberta pelo artista. A trivialidade do dia a dia encobre a verdade. A arte nos libera da sonolência e da semi-cegueira. Inclusive, esse é um conceito de imaginário pouco desenvolvido, que está na Vida Romana. Ele fala que o homem está na consciência, é um estado sonâmbulo. Nós estamos sonâmbulos. A eclosão do ente da arte não é um estado, mas um acontecimento. A beleza é um modo de permanência da verdade enquanto eclosão. Toda a arte é essencialmente um poema, diz Heidegger. A poesia não é somente o modo mais alto da linguagem cotidiana, é antes um discurso de todos os dias, semelhante às mídias, que é um poema escapado, e por esta razão um poema exaurido na altura, que devido ao excesso e ao falatório já não se faz mais ouvir. A mídia estaria assim mais para o falatório. A poesia se aproxima, por sua vez, do silêncio e da oração, das essencialidades. Enquanto a mídia nos transporta cotidianamente para a trivialidade, a arte e a poesia têm a finalidade de nos arrancar da trivialidade, absorvendo da nossa existência e nos colocar emocionados, deslumbrados na vivência, no ser. Ser, para Heidegger, ser poeta significa redizer. O poeta é aquele que rediz, diz de novo o mais importante a ser dito. Dizer, esse redizer, é na maior parte do tempo um ouvir. A poesia é uma escuta. O poeta sintoniza, imagina a natureza da dor, mas também a essência do pensamento, do tempo, do espaço, das flores e dos homens. A obra de arte não revela a obra de arte em sua inteireza. Ela é apenas um canal, um fio de continuidade, uma narrativa frágil, conexão com as coisas da realidade. A obra revela ao passo que esconde, escuta, sintonias e metáforas. O papel dos poetas e dos criadores, portanto, é fundamental para Calvino. Ele nos revela, o Senhor Palomar, que no imaginário habitamos um eu flutuante. Calvino cita essa contemplação inquieta, que está sintonizada a este eu flutuante, imerso no mundo desencorpado, intersecções de campos de força, diagramas vetoriais, feixes de retas que convergem, divergem e refletem. De acordo com Calvino, os poetas já haviam reconhecido o imaginário como a pedagogia da incerteza, como pedagogia da imaginação, ou daquilo que está entre o material e o imaterial, entre o sólido e o insólito. Calvino cita na sua leitura o livro Entre o Cristal e a Fumaça, do Guia Atlântico, para justificar a noção de flutuação, que podemos dizer aproximar-se daquilo que ele entende como imaginário que Montalvo chamou de fio de continuidade. Oscilação manifesta entre a rigidez do mineral e a decomposição da fumaça. Cristal é a imagem do que sai do amor para se tornar, pouco a pouco, concreto e consolidar-se, materializando-se numa figura ao mesmo tempo límpida e transparente, além de multifacetada. A fumaça é a própria imagem do sonho e do impalpável, algo que sai da materialidade e da multiplicidade para voltar a ser amor. Por fim, uma tentativa de síntese mediante um corpo temporal. Sintetista do Calvino sintetizou de muitas formas suas buscas teóricas acerca do imaginário. Fez isso mediante seus livros ao longo de várias décadas. Desde o Atalho de Ninhos de Aranha, que é o primeiro livro que escreveu, Atalho de Ninhos de Aranha, como todos sabem, aranhas não fazem ninho. Então, só no título já tem um poder de fantasia enorme. Nesse livro, ele trata do inexistente. E ele passa por cidades invisíveis, trata do imaginário dos espaços possíveis, ensina um viajante numa noite de inverno,
imaginário das imagens do leitor e do livro, Palomar, imaginário da imagem da visibilidade, por quem confessou na lição de visibilidade, o sexto apóstolo para o próximo milênio, o seguinte: o invisível não é o contrário do visível, mas sua contraparte, complemento. No fim, tudo se encaixa como uma imensa alcachofra. Obrigado. Esse é o fantástico, né? Fala tão literário, então, as imagens, de sonhos, de fantasia, e eu teve esse tempo para uma conversa, quem quiser fazer uma pergunta, vou dialogar com o Gustavo e também com o Di. Vou aproveitar meu papel privilegiado de membro da organização, vou fazer a minha primeira pergunta. É uma... Está funcionando bem? É uma que venha, que quis fazer já de manhã, mas é uma preocupação que vem me tomando, né? Desde que eu comecei os estudos em filosofia da técnica. Quando o Gustavo fala sobre a luta eterna entre imagem e artificial, é impossível pensar na filosofia da técnica. Técnica não como um tipo de conhecimento voltado para a praxis, técnica não somente como uma máquina, né? Não somente como tecnologia, mas técnica como um modo de estar no mundo, né? Um modo de estar no mundo mediado por um pensamento que é da eficiência, que é da objetividade, enfim. Isso os pesquisadores da técnica vão falar, Galibert mais contemporaneamente. Pensando técnica e imaginário, o Jacques Ellul, na década de 60, ele vai falar: olha, a partir do momento em que o mundo da técnica ele passa a engendrar a si mesmo e simbolizar a si mesmo, a técnica domina, coloniza o imaginário. Então, eu faço a pergunta para o Gustavo, mas também pode começar um debate dentro da própria plateia, todos os estudos do imaginário, para pensar: é possível que a própria técnica esteja colonizando os imaginários, ou é o imaginário da técnica que a gente vê aflorando, né, nos dias de hoje na contemporaneidade? Obrigado. Então, ele disse que está aberto para todos, para o diálogo. Quem quiser iniciar. Eu queria iniciar pensando, não respondendo. Eu tenho muitas críticas à noção de eficiência. Nós vivemos uma sociedade, parece, onde a técnica se torna adquire uma relação entre tática e eficácia para alcançar uma eficiência e resultado. Isso é uma lógica das ciências exatas. Recentemente nós fizemos em Brasília um encontro das ciências exatas, exatamente as artes, etc. E tal. E a técnica ela não é inimiga da arte, do homem, da cultura. O que acontece é uma exacerbação da técnica, ou uma compreensão da técnica como o fim, e não o meio. Eu penso que precisamos começar a criticar mais a noção de eficiência. E, retomando aqui uma noção do próprio Heidegger, ele diz que entre esse ser da eficiência é o que ele chama de pensamento calculante, de matemática. Ele chama exatamente de pensamento calculante. E em contraposição a esse pensamento calculante está o pensamento meditante. Não me interessa o resultado, me interessa o processo. Veja, analisa o nosso sistema educacional hoje. Interessa o resultado, interessa que você passe, interessa a sua nota. Isso é o pensamento da eficiência, o pensamento da tecnicidade da educação. Mas um outro pensamento, um pensamento meditante, interessa o teu processo, o teu percurso,
interessa o que você está aprendendo, não interessa se você, ao final, vai saber aprender. Interessa como você aprende. E esse não é o pensamento da eficiência. Né? Não está preocupado com a eficiência. Está preocupado com o saber, preocupado com o saber, está preocupado com o próprio processo. Eu acho que isso não é que não seja importante, mas está desvalorizado em relação a esse outro pensamento da eficiência. E esse pensamento da eficiência está muito ligado ao pensamento econômico. A fala da Maruna ficou clara. Né? Nós colocamos o paradigma do econômico como o paradigma do nosso tempo. E nós precisamos começar a criticar tudo que gira em torno do campo da eficiência, até tecnicismo e da economia. Andrioli, eu acho que a gente tem que pensar aí a questão, a que conceito de imaginário você está se referindo? Porque imaginário do artificial ou imaginário artificial? Porque eu acho que a questão que você coloca é que não tem técnica sem cultura e imaginário. A partir do referencial teórico que você tomar, de cultura e imaginário. Então, eu acho que essa é uma das questões apontadas desde o início. É lógico que a teoria geral do imaginário, em seus 50 anos depois, repondo conceitos, noções e metáforas, ela tem que partir de um solo de referência, inclusive se apropriar desse solo de referência para poder, por exemplo, em vários momentos aqui, a gente se confunde o conceito de imaginário como representação não está no universo da teoria geral do imaginário, mas a teoria geral do imaginário está aberta ao diálogo a todos os conceitos. Então, muito das nossas confusões vem justamente disso. Onde é que está o nosso pé para diálogo comum e quais os diferentes conceitos? Quando eu pus aquele gráfico ali com aqueles várias ideias e vários conceitos, foi justamente para mostrar que ali é um solo epistemológico de referência e que não é dogmático, fechado, ortodoxo. Inclusive porque um dos princípios é para o diálogo com todos os saberes, conhecimentos e referências. Né? Mas eu acredito que se a gente não sinalize o solo epistemológico e para poder colocar, né, imaginar artes, construção humana, né, que técnica, que imaginário é artificial. Entende a questão de fundo, né? É imaginário do artificial, imaginário artificial. Depende das concepções que estão baseando isso. Né? Só uma observação. Eu não sei se é possível a teoria geral do imaginário. Eu sei que, quando eu vi o tema do congresso, teoria geral do imaginário, como assim, teoria geral? Não seria muito mais legítimo teorias do imaginário? Será que esse imagem geral ele não é muito ambicioso? E qual o espaço? Não, sim, eu não estou criticando o título do evento, eu estou pensando o conceito que está por trás. Não é o tema do evento. Porque se fosse teoria complexa do imaginário, teoria, mesmo assim, eu me pergunto, dentro dessa teoria geral, onde está o espaço focal? Ainda que não foi não teorizável, né? Que ainda está no campo da apreensão. E essa separação que se faz entre imaginário e representação, onde se incorpora a representação, se critica o conceito de representação, eu estou também favorável a essa crítica da representação. É importante criticar a representação, mas não submeter isso, essa crítica, a uma hipervalorização do imaginário. Sim, eu podia. Na verdade, está aberto o debate.
Os outros não parceiros estão Todos somos sobre a teoria geral do imaginário. Cira poderia até falar um pouco sobre. Não, só para contrapor a essa questão, do geral. Eu que você se baseou mais próximos da Eu não sei. eu não conheço toda a obra do Paulo Vieira, só fiz uma pergunta. Ele trabalha mais com semiótica, né? Não. Tudo bem que trabalha. O próprio Calvino, na contagem que ele fazia das nomenclaturas, sempre era fantástico, essa literatura fantástica, semiótica, complexo, no campo das representações, culturalista. Mas o conceito dele de imaginário, como você falou, pedagogia da imaginação, você contrapôs pedagogia da imaginação com o imaginário verificável. Você falou. Eu fiz uma crítica a esse tipo. Tá. Isso não é crítica. Não. Isso é perguntando. Então, a gente não tem que fazer essa colocação. Porque o Machado, ele faz uma abordagem semiológica, semântica, e não semiótica do imaginário. Ele faz toda uma crítica semiótica quando ele propõe isso que ele chama de teoria geral do imaginário. Então, o imaginário, para ele tem, digamos assim, dois pilares. Um é Jung, é a teoria dos arquétipos de Jung, que a Marlena fez referência hoje na palestra dela. E o outro é o conceito que é Bachelard, que é a continuação bachelardiana. Então, quando você estuda o vegano, você tem que entender que o trajeto antropológico para ele é exatamente esse trajeto, essa trajetabilidade entre, de um lado, o que é do domínio arquetipal, então que ele chama as motivações, as pulsões internas, e de outro lado, o sociocultural, que é o meio, a influência do meio. E o que é o símbolo? O símbolo é a expressão desse arquétipo que é transformado pela cultura no símbolo. Então, o símbolo muda, o arquétipo não muda. O arquétipo ele não tem essa. Ele é uma forma vazia, que é preenchida pelo símbolo. Então, o imaginário tropicano, ele é produzido nesse trajeto, nessa previsibilidade, entre o pessoal, aquelas pressões do meio e aquilo que é interno nosso. Então, é uma outra perspectiva do imaginário. É uma possível, eu costumo falar, um dos modos de entrar no imaginário que não invalida os outros. Entendeu? É só essa diferença. Eu não estou criticando, invalidando o que você falou, na absoluto, porque você está falando a partir de um outro referencial. O professor Carlos Paulo Carvalho, nosso grande mestre, dizia que o importante é a gente saber de onde a gente fala. Porque na academia, quando você não sabe de onde você fala, dizia ele, você acaba falando um contra o outro. Porque você acha que o seu referencial é o melhor, é o correto e é o que dá conta. Dá conta mesmo para você. Se eu dizer para os meus alunos, por enquanto, esse é o que é o referencial que é confortável para mim, para eu entender o mundo, para eu fazer a minha leitura do mundo. Eu não sei por quanto tempo, mas pode ser que para outros alunos, não cedo, né? A gente estava conversando agora no intervalo da minha colega, depois de uma aula dela, uma das cursos, uma aula. A aluna falou, não, é isso que eu quero. Justamente porque eu li toda essa teoria, eu acho que não vale a pena, não questões teóricas, até porque eu não entendi muito bem a teoria, não é? Então, ela só esclareceu que o imaginário tropicano, às vezes ele é entendido a partir de um outro olhar, um olhar sociológico, um olhar que não é o olhar dele. Porque para ele, o imaginário ele é um fundamento fundante, essa expressão dele, não é minha. É algo que funda. A história é fundada no imaginário. Por quê? A cultura. Porque para ele, os mitos
são poucos, e são esses mitos que vão circulando, né? Ele tem toda uma cópia sociocultural onde ele mostra a circulação dos mitos, e essa circulação dos mitos dela se dá de uma forma muito lenta. Nós temos na modernidade um mito ele vai se esgotando, né? Aí eu consigo fazer semântica. O Renan não é um texto fácil de se entender. Quando eu comecei com essa estrutura antropológica, em 1988, eu peguei o primeiro do fez. Aí eu encontrei o Renan em 89, naquele série de colóquio que a Ana Raiz fez referência lá em Recife, e eu comentei com ele, depois ele foi para São Paulo. Eu falei que eu achava muito difícil. Ele falou, isso era uma obra da minha juventude. Mas não é que é uma obra prestada, mas ela é fundamental. E se você não entende essas estruturas antropológicas, você não dá conta de entender sem qualquer... sem pensar que é a única obra que é melhor, entendeu? Mas é que ela é a básica, porque é uma das primeiras. E eu acho que depois ele tentou ir se explicando nas outras obras, mas é básico para você entender. Ele é muito criticado porque há estruturas, tem uma estruturalista. Tem sim, claro que tem. No momento em que ele escreveu, o estruturalista era dominante, não é? Ele é cartesiano, é sim, como todo bom francês. Mas, por outro lado, se você escreve uma teoria e você não é didático, se você não tem pensamento cartesiano, você não consegue dar conta de explicar. Não é? Uma coisa é você escrever, outra coisa é depois você explicar. Mas é isso. Eu acho que para entender o Renan, você tem que entender esses pilares teóricos básicos que são, por um lado, bacharel, a paginação, e do outro lado, o conceito de arquétipo. É aí que ele constrói, então, a noção de trajeto antropológico. Então, tantas vezes me perguntavam assim, bom, mas onde é criado o imaginário? É que ele é individual ou ele é coletivo? Sou eu que crio o imaginário ou é a sociedade que impõe o imaginário para mim? É as duas coisas, é nesse trajeto, não dá para separar. Eu, como pessoa, como é que eu recebo, como é que eu trabalho aquilo que vem de fora? E como é que eu colaboro com esse imaginário coletivo, com aquilo que eu tenho dentro de mim? Então, é essa polarização, essa tensão entre esses dois polos, e o Renan, na verdade, não é nem um polo nem outro, é no trajeto entre um e outro, que se constrói no final. Então, e até para um dos novos congressos que eu coordeno no Rio, com a Cecília e Alberto Felipe, lançado um livro exatamente sobre o imaginário educacional em Gilberto de Ramos. Ali, a teoria de Renan está bem, acho que inteligível. Acho que ali nesse livro. E eu trouxe do Rio alguns exemplares e deixei com o grupo na sala de recepção. Não é? Acho que ali se pode entender como nós, o mundo da educação, buscamos em Diran subsídios para que nós conheçamos e entendamos melhor as questões do imaginário e da educação. Então, eis aí a nossa contribuição também para que a gente possa entender melhor o velho Diran. Sim, agora eu aceito sua pergunta e depois eu queria dizer ao grande público que o Jorge Miklos não está aqui, mas uma colega do grupo vai apresentar o trabalho dele. Está bem assim? Então, a sua pergunta e depois eu convido para você apresentar, tá bem? Não sei se é uma pergunta, um desabafo. Eu venho da literatura, eu consegui os imaginários na literatura, eu vejo a professora Anabel. Eu sou da URGS. E é interessante porque eu comecei pela parte cultura mesmo do Ivan, de sonhar e entrar num sonho de falar
símbolo mensageiro do transcendente no mundo da encarnação e da morte. Porque ela, a primeira leitura, acho que do Escrituras é bem, né, inesquecível. E eu percebia na academia, assim, ou que as pessoas não faziam a mínima ideia do que a gente estava discutindo, quem estava envolvido nessa discussão, ou as pessoas mergulhavam de cabeça. Então, me dei conta dessa coisa da gnose, que é essa aproximação com o imaginário. E foi interessante que primeiro eu li o de Han, e depois, ao longo da minha trajetória, os outros autores que eu descobrindo estavam ligados também nessa teoria foram aparecendo. Aí eu Só que num determinado momento eu passei aí em congressos onde aparecia a teoria do imaginário aplicada à literatura, e a sensação que eu tinha era assim, meu Deus, o que estou fazendo aqui? Porque a literatura, que é a matéria que eu amo, e a teoria do imaginário, que é a minha aproximação dessa matéria, eu não vejo nenhuma relação entre forma e conteúdo das duas. Então, eram teóricos muito endurecidos, que não conseguiam mais falar com amor da literatura, ficava só no esquema, na divisão, no fundo. E a matéria literária em si, essa que faz com que a gente lembre os livros até hoje, é encantatória, e eu perdi a parte encantatória, deu alguma coisa. Ou então ficava só na coisa encantatória, que lindo, maravilhoso, e no final eu não conseguia nenhum tipo de amarração, não conseguia perceber nenhum tipo de identificação com a teoria. Na fala do Gustavo foi interessante, porque me veio de volta uma sensação bem feliz, que é a sensação que eu acho essencial para todas as ações, que é a do leitor. Então, o leitor, o pesquisador, o detetive, aquele que se identifica com o objeto, para buscar no próprio objeto as perguntas e talvez alguma resposta, né? O Ítalo Calvino é um escritor muito inteligente e que tem um arcabouço que é o mesmo do Jung, que é o mesmo do Divan, que é o mesmo. Ele estudou determinados elementos místicos, simbólicos, que, embora não estejam na mesma base da nomenclatura, estão presentes nos símbolos, recorrentes na obra dele, às vezes até na estrutura, como, por exemplo, Se um Viajante numa Noite de Inverno, que é, quem não conhece, ele é um livro incrível, onde tu tem ali, basicamente, uma história de possibilidades de leitores. Então, Se um Viajante numa Noite de Inverno é uma história que vai mudando de acordo com o ponto de vista de um tipo de leitor, de narrador. Então, eu fico pensando, é mais uma provocação, assim, como não persistir, já que não somos gerandieramos aqui, eu vejo às vezes esse enrijecimento no regime heróico. A academia é heróica. A academia, em determinado momento, vai resistir ao místico ou ao psíquico, né? Que é esse momento em que a cobra vai morder o próprio rabo, então a gente vai ter a produção do imaginário, onde é possível que o autor fale de si mesmo e a gente estude o que o autor fala sobre si mesmo, sobre o seu sistema mítico pessoal, sobre a sua mitologia pessoal, que não foi dito dessa maneira, mas o Gustavo buscou no próprio Ítalo Calvino a nomenclatura que ele dá para os procedimentos e para os temas que são recorrentes a ele, né? Mas aí eu já vejo que daí surge isso, né? Tipo, um estranhamento. Sim, queremos a técnica, mas a gente não quer ser só heróico. A gente não quer só o publish or perish também. Como adequar nas nossas falas, nos nossos lugares, enquanto professor, aluno, estudioso do imaginário, artista. Eu estou do lado dos artistas, eu abandonei a academia para virar artista no determinado momento, porque na academia não tinha espaço para mim. E aí, então, eu vou usar a teoria mais na prática. Nós estamos conversando exatamente sobre isso na hora do intervalo. Ainda bem que a gente continuou conversando, nós conversando com vocês, eu quero trazer para São Paulo, agora,
a minha associação, Daniela, eu estou praticando o imaginário acadêmico. Eu me aposentei, eu não tenho esse luxo, esse prazer, eu não preciso mais de academia. Você tem toda a razão, a academia é herói. Eu tive um habitante que ele lutava heroicamente para provar o que é melhor. Você pega uma espadinha e sai usando. Mas a pessoa percebe, porque é o seu imaginário. E a Rosinha, uma colega nossa, sempre me expressão que ela fala assim: imaginário faz discurso. Você pode ter um discurso que você acha que não é herói, mas quando você vai falar, quando você vai perceber, você vai escrever, você escreveu, você já falou e você é herói. O imaginário faz. E depois a gente fica com essa mania de rotular. Ah, fulano é místico, fulano é herói. Entendeu? Mas isso eu acho que é um risco que qualquer teoria corre na academia. Porque a função da academia, então a gente tem que sair. Quando a gente quer fazer alguma coisa, quando você quer usar o imaginário, a imaginação de uma outra forma. Ou então fazer como você olha que está conseguindo ter um pouco de uma belíssima da banca, eu acho que está conseguindo conciliar. Mas é muito difícil. Será que você vai estruturar um texto? Não tem como. Né? Você cartesiano no resultado. E aí você corre o risco de precisar disso. Mas eu imagino que você não tem nada. Existe um livro necessário, né, para que a gente possa simplificar, ter mais automaticamente, simplifica só, né, perguntar logo todas as vezes que vão falar, eles, você, mas ao mesmo tempo, essa assim, como não deixar logo da forma, eu acho que a academia é difícil. Para a gente sobreviver, eu sobrevivi, estou sobrevivendo na academia, mas são as loucas da casa, nas palavras de Rosa Monteiro, porque eu tenho no meu grupo artistas, tenho filósofos, tenho gente da literatura, dois da literatura, dois da arte, um de cinema, um pós-doc que trabalhou com Cazuza. Então, tem que ter força suficiente, está de espada na mão, quer dizer, com a força e a ternura, né, para que você possa caminhar. Não é simples. E os espaços são pouquíssimos. Por exemplo, na psicologia nossa, da universidade, não se estuda Jung. Não tem no Rio de Janeiro e peso. Tem grupos de associações junguianas, mas na universidade não entra. Então, quem trabalha com essas questões tem uma certa dificuldade. É preciso criar grupos e grupos fortes para que você possa apresentar à academia trabalhos interessantes, profundos, mas numa outra dimensão. Né? Quer dizer, uma dimensão que nem todos os participantes. Quando eu faço os nossos congressos, né, do imaginário, ninguém da Faculdade de Educação, onde eu trabalho, participa. Tem nada a ver. Vem gente do Brasil inteiro, dos grupos, e a gente chamava a tribo do imaginário. Aí virou até, a Rosinha chamou de nação, porque ele foi se ampliando. Mas é isso mesmo, a gente tem que ir se entendendo. E para nós, a gente estou de ramo, né? Em São Paulo, eu sou da terceira geração de São Paulo, orientada da Sicília, não é fácil. Mas eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Os pequenos grupos a gente vai se entendendo. Quando eu for outro tipo de congresso, eu tenho que ser outra pessoa, mas eu levo de qualquer maneira a marca nos meus textos do imaginário. Mas eu tenho que ter cuidado, porque as pessoas às vezes não entendem aquilo que você quer dizer, você tem que traduzir, não é? Mas continue assim, a academia precisa de pessoas que realmente enfrentem esse museu, que não é simples. A não ser que você tem que encontrar pares. Eu não tinha ninguém, mas eu tinha São Paulo, que a gente tinha reuniões e encontros. É difícil. Mas, enfim, eu acho que vale a pena essa... Eu só quero concluir, Gustavo, que toda essa colocação que eu fiz,
Não foi contra a sua fala, pelo contrário, tá? Porque eu acho que no encontro desse, embora a gente chame de imaginação, nós temos que acolher todos os referenciais, como você trouxe hoje. Senão nós viramos uma facção, né? Já virou. E isso eu tenho muito medo, né? Eu só quis fazer aquele esclarecimento, porque eu acho que ficou muito claro o conceito imaginário todo de mundo, né? Mas eu acho muito bom que pessoas, quando nós fazemos encontro também, a gente acolhia todas as, inclusive o imaginário como representação. Porque lá em São Paulo tinha um grupo, na USP também foi um grupo de pessoas que trabalhavam com o imaginário como representação. E eles eram acolhidos, tá? Porque eu tenho muito medo disso. Esse I já é I, 2I, porque já teve o CRI 1, né? O CRI, que foi criado pelo INAM, aí teve um outro CRI, criado pelo Nome do CRI, que não fez bem, e depois esse. Então, de repente, começam as repartições. Isso é complicado. Eu não gosto disso. Você vai falar isso? Então, bom, você complementa. Não sei se eu vou complementar, nós estamos aqui. mas eu quero dizer primeiro que eu cheguei atrasada. Boa tarde a todos, eu sou de Pelotas, meu nome é Lúcia Pérez. Eu coordeno um grupo chamado Imaginário Educação e Memória, o GPA. E às vezes me incomoda dizer que eu fui pouco para fora e gostei muito. E eu tento concordar com o Chico que teria que ser as teorias, mas também entendo que esse é o momento para tentar a observação à obra do Divã, né? Prioritariamente. Eu acho que está delicado. Agora, o que me incomoda? O que me incomoda é quando a gente passa a fazer da teoria tão bela que é, na verdade, uma pedagogia da esperança, fazer facções, né? Como eu digo no grupo, nós não somos uma igreja e não podemos ser fundamentalistas. Eu lembro que aqui está presente um grande orientando que eu tive, que hoje é meu colega, ele dizia, o imaginário responde tudo. E eu dizia, alto lá, Alex. Imaginário, né, querido? Você dizia isso? O imaginário responde, e é verdade, a gente acredita e é verdade, sim. Para nós, mas isso é um ponto de vista. Existem tantas possibilidades, e eu discordo, quer dizer que eu sobrevivo. Desde 2000, eu fiz minha dissertação de mestrado, foi aqui na UNIFES, e eu trabalhei com Jung e Piaget, trabalhei com cartas de tarô. Me chamavam louquinha na academia, e eu fui indo. Aí descobri o Divã, através da dissertação. E eu acho que sim, tem espaço. Sabe por que às vezes não tem mais espaço? Porque nós somos inteligíveis. Porque nós falamos para nós mesmos. Porque a gente às vezes escreve para nós mesmos. Eu quero dizer para vocês que eu sou muito feliz com esse trabalho na academia, na Universidade de Pelotas, tenho aqui vários ex-orientandos, tenho orientandos, e não dou conta de tudo, não sei tudo, sou humilde, saber que essa teoria ela é muito complexa. Cecília, nossa grande mestra aqui, sabe disso, sabe muito mais do que eu, obviamente, e eu acho que a universidade, aos poucos, a gente tem que construir possibilidades de trazer essa teoria sem esse lance, quase que eles escoteiro de 13 ou 4 que não tem tudo, assim, olha a oposição. Então, a minha contribuição na direção daquilo que a Cecília falou, e quer dizer, e eu digo para os orientandos, é assim, é verdade que a gente tem dificuldade, eu estou muito contigo nisso, a gente tem que lutar para ter um espaço, mas acho que também fica assim, sabe o que a gente precisa? A gente tem que fazer bem feito, e aí é que a ideia de cabeça bem feita, nesse sentido, não de medicação, de ideias fechadas, mas a possibilidade dessa pluralidade, dessa polifonia, e assim, e aí eu quero dizer, como orientadora e como estudiosa, é preciso que nós saibamos falar certo. Às vezes, eu quero terminar minha fala dizendo, tem uma grande coisa que eu vi muito na universidade, que dizia assim para mim, nós somos opostos, se a gente categorizar, eu tinha feito, em regime da seria a diurna, tudo e não existia isso, né? E é um trânsito sempre. Mas ela dizia, Lúcia, no início da tua escrita, quando a pessoa escrevia, eu não entendia o que falava. E eu, quando provocou, comecei a dar uma esqueça de explicar para ela ver. Porque ela é estranha e precisa entender. Não para que eu possa passar essa teoria como uma igreja, mas porque eu preciso efetivamente dar conta do pecado. Eu gosto muito da filosofia da Cecília, eu gosto muito de ler as coisas da Cecília. E digo, Alberto, quando o Alberto está junto com a Cecília, ou com de nós, a gente consegue entender. Às vezes eu digo para o Alberto, se escreve para a pessoa não entende.
E é uma densidade porque a teoria é densa. Então, assim, ao pular, nós estamos aqui, tem muitas tribos dentro disso, sociedade, muitas tribos se comunicarem. E nós estamos vivendo hoje um momento que é necessário que a gente pense na pluralidade e pense, não dicotomicamente, mas que a gente possa harmonicamente buscar esse trânsito da festividade. Eu acho que também depende de nós, gente. Nós precisamos ser mais generosos com os leitores. Tá bem? Obrigada. Obrigada. Mas quando eu falo em luta, é persistência. É buscar aquilo que você quer. Se é isso que eu quero. Eu fiz o doutorado em São Paulo, me encontrei, vou trabalhar com isso, não é outra coisa que eu quero. Sem lutas, assim, a luta no sentido da busca do espaço, de fazer bem, de ser feliz. E eu sou feliz construindo um grupo que nisso acredita e que faz. Sou muito feliz dentro da academia. Por quê? Porque eu consegui esse espaço. E faço. Bom, boa tarde a todos. Eu não tenho os olhos tão azuis como o professor Jorge Nicolas, mas eu vou ler o texto dele e a professora Malena Contreras esteve conosco na parte da manhã falando sobre a imagem simbólica na contemporaneidade e quem vai dialogar diretamente com vocês. Nós fazemos parte do mesmo grupo de pesquisa na Unip, que é o Mídia e Estudos do Imaginário, certo? Tecno-religiosidade, alcance e limites de um processo. O professor Jorge Nicolas iniciou seu trabalho contando que mais de 1.700 pessoas fizeram fila para a abertura da primeira loja da Apple no Brasil, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, na manhã do sábado 15 de fevereiro de 2014. Desses, 163 viraram a madrugada nas dependências do shopping para serem os primeiros a entrar. Segundo a matéria do jornal Folha de São Paulo, houve momentos de jogo de futebol com consumidores gritando Apple, Apple, Apple e até volta olímpica de vendedores. Um ritual profano, ele pergunta. No Reino Unido, cientistas descobrem que produtos da empresa de Steve Jobs provocam nos seus fãs reações no cérebro semelhantes às das experiências religiosas. A surpreendente descoberta foi mostrada no programa da BBC Secrets of the Super Brands. A produção do programa pediu a cientistas para analisarem o que acontece no cérebro de um fanático da Apple enquanto observa os gadgets produzidos pela empresa. Alex Brooks, usuário fiel da Apple, se ofereceu para participar da pesquisa. Os especialistas colocaram Alex Brooks numa máquina de ressonância magnética e estudaram em real as alterações fisiológicas do seu cérebro cada vez que lhe era mostrada uma fotografia de um produto Apple. Quando comparadas essas medições com outras semelhanças realizadas em pessoas muito religiosas e expostas a imagens ligadas à sua fé, os neurologistas encontraram efeitos semelhantes. Ou seja, o cérebro de Alex Brooks seguiu perante um iPhone ou um iPad de uma forma parecida com a reação de um cristão fundamentalista perante um crucifixo, por exemplo. Os especialistas colocaram Alex Brooks, que além de manter uma página na internet dedicada aos aparelhos da maçã, ainda invoca o recorde de ter estado presente na inauguração de 30 lojas da marca em todo o mundo, numa máquina de ressonância magnética, e estudar em tempo real as alterações fisiológicas do seu cérebro cada vez que lhe era mostrada uma fotografia. Matéria publicada no Estado de São Paulo, em 13 de junho de 2010, uma religião chamada Apple. A empresa acumula seguidores fanáticos que estão dispostos a pagar caro para ter um de seus produtos, como o recém-lançado iPhone 4. Eles demonstraram uma fidelidade rara em relação a outros setores da economia e gastam quanto for necessário para ter o último lançamento da empresa, que há algumas semanas se transformou na companhia com maior valor de mercado na área de informática, superando a gigante Microsoft. Nesta semana, da mesma forma que ocorreu quando foi lançado o iPad, alguns meses atrás, os seguidores da Mac invadiram as lojas para comprar um novo iPhone 4. Quando o modelo desse aparelho foi encontrado em um bar de São Francisco, passou a ser estudado como um graal pelos especialistas em informática. Imediatamente, os religiosos da Apple já sonhavam em comprar este novo produto. Um verdadeiro seguidor possui um iPhone, um iTouch, uma Apple TV, um MacBook Air e, claro, o iPad.
Como símbolos religiosos, a Apple tem o seu símbolo na maçã, que, segundo estudiosos do marketing da empresa, que pode ser o equivalente à cruz ou à estrela de Davi. Os fanáticos pela companhia se identificam ao ver essa marca nos seus aparelhos e alguns chegam a tatuá-las. Abre aspas. Nós somos usuários de Mac, e isso significa que temos valores comuns, disse o psicólogo especializado em marcas David Levine em artigo da revista Wired. A Apple também tem o seu guru na figura de seu fundador e líder Steve Jobs. Nos anos em que esteve fora da empresa, a companhia perdeu importância. Seu retorno há pouco mais de uma década fez a Apple alterar a forma como o mundo ouve música, fala ao telefone, navega na internet e com o iPad, como lemos livros e jornais. Seu perfil também se difere do de outros magnatas da internet, como Bill Gates e os donos do Google, com imagem de nerds da informática. Jobs é visto como descolado pelos jovens, com sua blusa de gola rolê preta e calça jeans. Nem mesmo o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, de apenas 26 anos, consegue atrair a juventude como Jobs. A sua apresentação no lançamento do iPad em janeiro deste ano conseguiu o mesmo espaço nos jornais que o discurso do Estado para a União de Barack Obama no mesmo dia. Entre aspas, o fundador da Apple, Steve Jobs, é visto como uma figura religiosa, uma espécie de Krishna no hinduísmo. Ele lutaria contra o império do mal da Microsoft e seu líder, o anticristo Bill Gates, escreveu o acadêmico Russell Bell no seu estudo O Culto da Macintosh, como são chamados os computadores da Apple, geralmente apelidados de Mac. Templos. Não falta nem mesmo templos para a Apple, onde as pessoas podem ver os produtos da empresa como se fossem imagens religiosas, ainda que não comprem. Seus vendedores seguem sempre o mesmo padrão e uniforme que lembram as vestimentas de Jobs. Seriam como padres e freiras recebendo fiéis. Em Nova York, está mais fácil um turista ou mesmo um morador indicar a loja da Apple mais próxima do que uma igreja ou uma sinagoga. Sempre indivíduo, elas se localizam em pontos estratégicos da cidade. A mais antiga é considerada a Catedral da Apple, aberta 24 horas e lotada mesmo às 4 da manhã, fica na nobre esquina da 5ª Avenida com a Central Park South, diante do tradicional Hotel Plaza. Duas outras estão em bairros da moda, como o Soho e o Mission Pet. Em 94, Beto Eckman postulou que o mundo estava dividido por uma nova guerra religiosa subterrânea, opondo os usuários de Macintosh contra os da Microsoft. Além disso, Eckman afirmou, entre aspas, minha profunda persuasão é de que o Macintosh é católico e o DOS, sistema operacional da Microsoft, é protestante, e continuou. Na verdade, o Macintosh é católico contra-reformista e revela a influência da Rádio Sodium dos jesuítas. É festivo, amigável, conciliador, diz ao fiel como deve proceder passo a passo para alcançar, senão o reino dos céus, o momento da impressão final do documento. É catequético. A essência da revelação é resolvida em fórmulas compreensíveis e em ícones suntuosos. Todos têm direito à salvação. O DOS é protestante ou até calvinista. Prevê uma livre interpretação das escrituras, pede decisões pessoais sofridas, impõe uma hermenêutica sutil, dá por descontado que a salvação não está ao alcance de todos. Para fazer com que o sistema funcione, exigem-se atos pessoais de interpretação dos programas. Longe da comunidade barroca dos foliões, o usuário está encerrado na solidão do seu próprio tormento interior. Apple não foi nem o primeiro nem o último a descartar as dimensões religiosas ou espirituais das nossas afeições tecnológicas. De fato, uma verdadeira indústria artesanal de estudiosos surgiu para rastrear a religiosidade dos usuários da Apple. Em particular, grande parte deles se focando em Steve Jobs como a pedra rejeitada que se tornou a pedra angular. Não apenas do tremendo sucesso da Apple, mas também de uma nova cultura tecnológica que colocou as pessoas, suas necessidades e desejos no centro em vez dos geeks, pessoas obcecadas por tecnologia, e suas ideias por demais legais e tecnológicas. Esses cenários podem sugerir muitas coisas se pensarmos em termos de secularização e tecno-religiosidade. Sugere esse pequeno passeio para ressaltar que imagens, símbolos e mitos que conjugam o tecnológico e o espiritual podem parecer contraditórios, mas os episódios revelam que as conexões entre ciência e religião no imaginário são reiteradas. Walter Benjamin, ensaio escrito em
1921, afirmava que, tanto em sua gênese histórica como em sua estrutura epistêmica, o capitalismo e seu vetor tecnológico esteve sempre próximo ao religioso. Fala de Benjamin. Há uma religião a divisar no capitalismo, isto é, o capitalismo serve essencialmente à satisfação das mesmas preocupações, tormentos e inquietudes, aos quais outrora davam resposta as chamadas religiões. Não obstante, 3 traços dessa estrutura religiosa do capitalismo já são reconhecíveis no presente. Primeiro, o capitalismo é uma religião puramente cultural. Talvez a mais extrema que jamais tenha existido. Nada há nele senão uma relação imediata com o significado do culto. Ele não conhece nenhum dogma especial, nem teologia. O utilitarismo ganha, sob esse ponto de vista, sua coloração religiosa. Um segundo traço do capitalismo interliga-se com esta concreção do culto, a duração permanente do culto. O capitalismo é a celebração de um culto sem sonho e sem piedade. Não há nele nenhum dia de semana, nenhum dia em que não seja festa no sentido terrível do desdobramento de toda a pomba sagrada, da atenção extrema do adorador. Em terceiro, este culto é culpabilizador. O capitalismo é provavelmente o primeiro caso de um culto não expiatório, mas sim culpabilizador. Nisso, esse sistema religioso está sob a queda de um movimento monstruoso. Daí ser possível, inclusive, falar de uma religião da tecnologia com seus próprios sacerdotes e artigos da fé. O professor Jorge cita Lucien Sachs, que utiliza um vocabulário oriundo do campo religioso para abordar o tema das tecnologias das informações, como é o que ele esclarece em Crítica da Comunicação. Entre aspas, os impulsos tecnológicos contemporâneos, as crenças na onipotência da ciência, instauram práticas bem próximas de uma cultura espiritual. Desencantamento e reencantamento. O processo tecnológico pode ser caracterizado unicamente pela necessidade instrumental de busca de soluções econômicas para o mundo dos negócios. Porém, paralelo a esse discurso, encontramos outro de natureza diversa, e de motivação mística ou espiritualista, onisciência, ubiquidade, superação de limites pessoais, utopias e toda uma série de nominações transcendentalistas que apontam para uma afinidade entre tecnologia e religiosidade. Uma multidão de fiéis seguidores concede o ciberespaço não apenas no estrito aspecto da racionalidade instrumental, mas como um espaço sagrado que traria imortalidade numa fusão entre o divino e o reino da informação. A afinidade entre a tecnologia e a religiosidade, presente nas ciberutopias atuais, apontam para aquilo que Heidegger já havia considerado. A essência da tecnologia não é técnica, mas metafísica. Não apenas o crescimento quantitativo do fenômeno do culto, a tecnologia justifica a necessidade de um olhar para o panorama geral, mas, sobretudo, trata-se de um problema científico da relação entre a cultura digital e a religião. Imaginário tecnológico e tecno-religiosidade. David Noble e Eric Davis reconheceram a volta das temáticas religiosas mágica e mística sob o olhar tecnológico coincidente com o pensamento contemporâneo. Ambos concordam que há um movimento de remitificação que vivificam os antigos ideais de transcendência por meio da retomada do discurso mágico. O imaginário tecnológico está envolto com temas de origem religiosa. São dois aspectos do mesmo fenômeno. No imaginário tecnológico, observamos temas de origem religiosa cristã. O discurso é híbrido e oferece, tanto na tecnologia quanto na religião, elementos semelhantes. E Noble investiga as origens históricas do fenômeno e experiências que culminaram em descobertas e empreendimentos tecnológicos. O ponto é, na contramão do discurso que atestava o enfraquecimento e até mesmo o fim da religião, a religião ganha força nas dinâmicas socioculturais. Não houve exclusão, houve interação. A secularização corroeu o poder das autoridades religiosas e, ao mesmo tempo, abriu espaços para a elaboração de novas formas religiosas baseadas na experiência pessoal. A religião pode ser encontrada em espaços e formas que não possuem uma aparência religiosa. Um exemplo emblemático desse fenômeno que promove o encontro entre tecnologia e religião é o culto à Apple. Como seria uma religião na era da tecnologia contemporânea?
Para configurar uma religião é necessário um símbolo. No caso, falando sobre a maçã, ela está presente nas tradições desde o início da humanidade até a fase contemporânea. Seu formato esférico representa o mundo e suas sementes a fertilidade e a espiritualidade. A maçã simboliza a vida, a fecundidade, a imortalidade, a juventude, o amor, a sedução, a liberdade, a magia, a paz, o conhecimento, o desejo. O símbolo da maçã está presente na tradição de algumas das religiões mais antigas e disseminadas no mundo. Adão e Eva, enganados por uma serpente, comeram o fogo da árvore do bem e do mal e foram expulsos do paraíso. Ao moderem o fruto sagrado da sabedoria, tomaram ciência de si e do mundo, decidiram pela experiência, pela aquisição do conhecimento, começaram a ser responsáveis por seus atos e a se responsabilizarem por suas consequências. A maçã parece estar presente em todos os lugares, inclusive como símbolo da época. E o nome da Macintosh vem de um tipo de maçã descoberta no Canadá, no século XVIII, e que se espalhou nos séculos seguintes por toda a América do Norte. O fato da maçã já aparecer mordida parece uma alusão à aceitação do conhecimento presente no imaginário religioso. Pode representar tanto a sabedoria, a rebeldia, a transformação e a transcendência, quanto todos os valores citados anteriormente. E a da Apple é uma maçã que ainda atiça seus consumidores e seguidores. Entre aspas, pense diferente. Agradeço a Flávia, pela belíssima apresentação, diferente de nós, muito interessante. E alguém gostaria de complementar, fazer uma pergunta, apresentar suas considerações? Eu acho que, interessantemente, depois da pergunta do Andrioli, falando sobre técnica, vem o texto falando sobre técnica, uma coisa interessante. A capacidade no processo do imaginário, essa circularidade da imagem, ela possa acontecer tão rapidamente. E isso é uma coisa de convivência com o imaginário. Quando ela fala da técnica e fala dessa ideia de religião, que para mim a Cecília colocou melhor como magia, porque eu acho que mais que religião é essa magia, esse sistema mágico que é a Macintosh, não é só a Macintosh, é outra coisa. Eu queria ter arguído com a Andrioli em relação à questão da técnica, porque o Australopithecus, 5 milhões de anos atrás, com a técnica, começam a humanizar um grupo de primatas. Então, e esse processo da técnica vai desenvolvendo a própria noção de imagem que a técnica proporciona. Então, uma relação com o ambiente instruído pela técnica. E eu estava sentindo estava tendo uma sensação, comentei com o meu colega aqui do lado, que a gente estava começando a fazer uma coisa que parecia muito estranha. Aí eu vou ser bem sincero, uma palavra que o Guarani utiliza para nos reconhecer, eu chamo de juruá. Juruá quer dizer, também uma das traduções indivíduos ou homens de palavras vazias. Então, assim, eu acho que em alguns momentos de atribuição caem em sistemas de palavras vazias. Quando na realidade a gente pensando no imaginário, o imaginário é recheado, é totalmente cheio, ele é transbordante, ele é vivaz, ele está sempre se reinventando. E aí, assim, porque no momento lá da humanização, a questão da técnica, chegando ao ponto de ela virar magia, no sentido mágico da técnica, e você ficar exposto a esse processo, faz parte do ethos humano. A própria nossa existência aqui, e os nossos entendimentos entre nós, é do campo do imaginário. A ciência não está fora do campo do imaginário. Não é uma outra coisa. É imaginário também.
Entende? Essa capacidade da teoria do imaginário de englobar o humano, o antropos, né, é o campo do imaginário. Ou seja, ela na perspectiva Imbiá-Guarani, o mundo não pode ser dividido em duas partes, 3, 4, 5, 10. Não tem como dividir, ele é total. Né? E essa é uma perspectiva do próprio estruturalismo, né? da própria concepção estruturalista, onde nasce o imaginário. Né? Hoje ele não é mais isso. Ele é muito mais do que só estruturalismo. Então, não é que é uma pergunta, é mais um desabafo dessa relação que a gente começou a travar aqui desnecessária. Sabe? De tipo, vamos conflitar, mas conflitar o que com o que se todos nós estamos falando de imaginário. Né? Todos nós, ao nos olharmos e nos reconhecermos, eu olho em vocês, aqui, na Edilina, na Lúcia e outras pessoas no Araújo aqui, eu olho enquanto mestres, no sentido do conhecimento, da gestação e da constituição e da perdurar com o conhecimento. Então, essa imagem de mestre não é uma imagem simples, é uma imagem complexa. É um mundo que está além da minha parte, meu parte do conhecimento de quem está estudando isso, tentando não me transformar em mestre, mas acompanhar o mestre, entender o mestre. E isso é imagem. Entende? Isso é muito imaginário. Então, dizer assim, qual a dicotomia? Qual é os outros? Não existe um imaginário. Não é totalitário. Assim, tem que ser assim, assim. Não, tem que ser compreendido no seu universo de organização, mas ele está falando do outro. Então, técnica, a própria ideia, por exemplo, de eficiência, na minha percepção, é uma imagem. O que é eficiente? Esse microfone com essas caixas de som aqui estão sendo pouquíssimos eficientes. Porque eles são deficientes. Todo mundo que está lá atrás está ouvindo o problema que é isso aqui. Então, a eficiência nessa técnica não tem. Nós estamos no analfabeto. É comunicação. A gente não consegue se comunicar por causa da técnica. Entende? A eficiência é complicada, não tem eficiência. Qual é a eficiência do humano no domínio da natureza, ou noção de natureza, porque é uma noção? Então, complicar é uma imagem. Entende? Eu estou falando como imagem, mas com certeza os mestres aqui poderiam dizer outra forma. Né? Mas é do mundo humano, do antipo. Né? E é isso que o Gibandeira não olhava. Ele estava olhando para o antipo, ele estava olhando para os humanos. Ele é um antropólogo. Né? Ele é um antropólogo, ele vai para o humano, ele está olhando para o humano. Mas não foi uma pergunta direta, foi mais uma tentativa de desabafo do que tinha.